Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner do canal Remanescente. Hoje nós iremos dar a continuidade aqui no terceiro vídeo sobre as duas casas de Israel, Efraim e Judá. Você já deve ter assistido, se você ainda não assistiu, é muito importante que você assista o primeiro vídeo que trata das promessas e o segundo vídeo que fala sobre a divisão do reino. Por quê? Porque eles são introdutórios para esse tema que nós iremos estudar hoje, que é a reunificação das duas casas de Israel. Esse assunto é um assunto muito importante. Eu vou dizer para você com todas as palavras que você entendendo muito bem esse assunto, você vai entender muito bem o plano de Deus deixado para a unificação do seu povo. Hoje nós sendo gentios, enxertados na raiz, como ele fala lá em Romanos 11, para sermos assim, para sermos parte dessa boa oliveira, né? Então, entendendo um pouco sobre isso, nós iremos ver qual foi o plano de Deus deixado para nós hoje e como irá suceder a reunificação do povo de Israel. Porque essa promessa foi deixada para Abraão, Isaac e Jacó e estendida para todos nós hoje mediante aos dois filhos de José, que é Efraim e Manassés. Sobre Efraim recaiu a promessa da multiplicação. Multiplica e frutifica, porque Efraim significa frutífero. E através deste termo, Efraim, é que hoje nós podemos nos incluir no plano de salvação e de restauração dessas tribos de Israel que foram espalhadas nos quatro cantos da terra. Sabemos nós, está muito bem descrito no Apocalipse, que nos últimos dias Cristo iria reunir a sua igreja que estava espalhando nos quatro cantos da terra e dali sairia uma grande multidão que seria levantada da terra. A partir desse momento é que nós nos fazemos inclusos nesse povo. Então hoje nós não devemos levantar bandeira, porque todo mundo diz nós somos o povo de Deus, eu sou da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Na verdade a promessa é que todo o Israel será salvo. Então, repito, muitas vezes a gente já ouviu dizer e a gente sabe, nós sabemos que nós somos os gentios e nós sabemos que essa promessa está para os gentios, mas venho a dizer que o povo de Israel é o povo que será salvo, não o de sangue, mas o da promessa. Para você entender esse assunto, que eu sei que talvez esteja um pouco confuso na sua cabeça, é preciso você entender um pouco sobre as promessas. É preciso você entender um pouco o plano de Deus deixado a partir das suas promessas, o plano de Deus que ele estendeu ao seu povo no momento em que ele fez a divisão do reino, e então entender como será a reunificação das duas casas de Israel, que não serão mais divididas como duas casas, mas sim como um único povo que subirá da terra. Dito isso, feito então essa introdução, nós iremos então abrir e entrar um pouco no assunto em questão para nós entendermos o plano de Deus, para que hoje nós possamos ser aceitos como seu povo, como gentios enxertados na raiz. O primeiro livro que nós iremos estudar está lá em Isaías. Nós iremos ver um pouco sobre essa rejeição, como que aconteceu, como que passou, né? A partir do momento em que as 10 tribos foram dispersas. Olha só o que diz em Isaías 48, você pode analisar aí, 48 no versículo 1. Diz assim: Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se afirmam sobre Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu a fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Por isto anunciei desde aquele tempo, e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não admites? Desde agora te faço ouvir as coisas novas e ocultas que não conhecias.
aparecem agora, e não há muito antes desse dia nelas ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederia muito perfidamente, e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Então esse texto está nos falando de que Deus não faz as coisas sem antes anunciar os seus profetas. Tudo que está na palavra, inclusive disso que vai tratar agora, já foi anunciado. Então, nós devemos estar inteirados desses assuntos, com os ouvidos bem abertos, atentos, porque é assim que a gente deve tratar com a palavra de Deus. No versículo 18 diz assim: Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua prosperidade seria como areia. Presta atenção, já está unificando aqui o que foi prometido para Abraão, Isaque e Jacó. A tua prosperidade seria como areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Então, se o povo naquele tempo tivesse obedecido, jamais eles teriam sido afastados. Mas infelizmente isso aconteceu, como está relatado lá no livro de 2 Reis. Vocês vão ver que esse povo agiu mal, adorou ídolos, esse povo se contaminou com mulheres, fizeram tudo de errado perante Deus. Então Deus os afastou e os dispersou nos 4 cantos da terra. No capítulo 49, Deus começa a dizer assim, no versículo 5: Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. Então esse é o nosso chamamento como servos de Deus. Nós devemos anunciar essas coisas. Nós devemos pregar o evangelho, mas anunciar que nós somos o Israel escolhido de Deus. Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Porque nem, como diz lá em Romanos 11, nem por serem de sangue são eles israelitas, mas sim por aderirem às promessas. Então, irmãos, nós temos que entender que eles rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram o que Cristo veio fazer por nós, mas Deus não rejeitou o seu povo. E a promessa de reunificação não está somente sobre os gentios, sobre as 10 tribos, mas sim sobre as 2 casas de Israel, Efraim e Judá. Isso nós iremos ver nos textos subsequentes agora. Porque se nós, como gentios, fomos enxertados na boa oliveira, como diz lá em Romanos 11, muito mais eles, sendo a videira natural, seriam novamente realinhados, reenxertados no próprio ramo. Entende? Deus é poderoso, o amor de Deus alcança todos. Depende de cada pessoa. Entende? Então é mais ou menos isso que o texto lá trata. Então nós vamos agora entender um pouco dessa promessa de trazer o povo de Deus novamente, para que assim fossem todos contados junto à mesma linhagem. Vamos agora então ver, no mesmo livro de Isaías ainda, no capítulo 10. Não, nós vamos ir agora, nós iremos agora para Oséias, no capítulo 5, 3 a 6. O livro de Oséias nós iremos voltar nele, então você pode marcar aí na sua Bíblia. Nós iremos voltar no livro de Oséias, que a parte mais importante vem antes. Mas eu quero mostrar para vocês aqui sobre o que aconteceu com essa casa dispersa de Israel, as 10 tribos que foram dispersas, né? Efraim. Vamos lá, 5 do 3 a 6 diz assim: Conheço a Efraim e Israel,
não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então esse texto aqui está dizendo, né, que Efraim, ele desobedeceu a Deus. As 10 tribos, você conhece Efraim, significa a multidão, significa multiplicação. Efraim representado agora pelas 10 tribos de Israel, e Judá representado por Judá e Benjamim. Efraim rejeitou o seu Deus, e futuramente, quando Cristo veio, Judá também rejeitou o plano de Deus de salvação para todos os povos, né? No versículo 6 diz assim: esses irão aos seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não acharão. Ele se retirou deles. Isso foi o que aconteceu a partir desse momento, né? Judá seguiu o plano de Deus. Dentre a lei, botaram mais empecilhos ainda dentro da lei, a ponto de que quando o próprio Deus veio à terra, Cristo, representando o próprio Deus, veio à terra para fazer cumprir tudo o que a lei mostrava, que era um verdadeiro sacrifício, que era um verdadeiro cordeiro. Eles não o reconheceram. Por isso que diz o verso: ele veio para os seus e os seus não o reconheceram, não o aceitaram. Então, a partir daquele momento, Cristo conseguiu aproximar os gentios, aqueles que não eram povo, sendo chamado como povo. Nós iremos ver isso um pouco mais detalhado nos versos seguintes aqui, tá? Em Isaías 10, do 20 a 22, diz assim, ó. Vamos lá, Isaías 10, do 20 ao 22. Diz assim: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeitos estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Então é aqui que diz: ainda que o povo de Israel, de sangue literal, seja como a areia do mar, ou que, ainda que os gentios, sendo como as 10 tribos que foram espalhadas quanto cantos, ainda que estes se acreditem ser filhos da promessa e são verdadeiramente filhos da promessa, somente o remanescente vai ser salvo. Quem é o remanescente que está dizendo lá em Apocalipse? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse é o povo remanescente, o povo que vai ser salvo. E essa promessa ela se estende, ainda falando de Efraim e Judá. No mesmo Isaías, no capítulo 11, do 11 ao 13, diz assim: do tronco de Jessé, do 11, Isaías 11, do 11 a 13, diz assim: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, do Pato, da Etiópia, de Elião, de Sinar, Emate e das terras do mar. Levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá desde os confins da terra, afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Não existirá mais essa guerra. Porque o povo judeu foi rejeitado. Porque, que nem os judeus falam, né? Agora os judeus que falam assim. Não, porque o povo de Deus são os judeus, porque são os de sangue, e então querem novamente fazer todas as coisas da primeira aliança, continuam seguindo nos mesmos preceitos, a ponto de esperar ainda a reconstrução do templo, né? Então não existirá mais. O povo verdadeiro de Deus não será mais dividido. Eles serão um só na mão do Senhor. O Senhor irá sustentar um só na sua mão até serem levantados da terra. Então, quando a gente vê a promessa sobre Efraim, a gente vê a promessa sobre nós. Porque Efraim foi dividido nos 4 cantos da terra. E hoje, o que seria Efraim? Seriam os gentios. Nós só podemos fazer parte da raiz por sermos os gentios,
os desterrados de Israel, que Deus está aproximando. E assim sendo, todos nós somos israelitas, não de sangue, mas da promessa. Continuando então, agora nós iremos ver esses aspectos de mudança aonde Paulo entendia e fez a ligação exata, mostrando a judeus de que os gentios, hoje enxertados como povo de Deus, eles faziam parte da promessa. E Paulo é muito rico em trazer versos da antiga aliança para mostrar para eles que isso já havia sido profetizado há muito tempo atrás. Vamos lá em Romanos 9. Romanos 9, 22 a 27 vai nos trazer o que Paulo estava querendo mostrar para os judeus daquela época, pregando em favor do que ele tinha aprendido na própria palavra, tá? Olha só que interessante. Olha só. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a que também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias. O que diz Oséias que ele vem trazer para cá? Chamarei povo o que não é meu povo, amada que não era amada. E no lugar onde ele dissesse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho dos Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Então ele traz a mesma promessa que foi deixada a Abraão, Isaque e Jacó, trazendo hoje para nós, como sendo gentios enxertados na boa oliveira. Entende? Mas e agora? O que ele está falando ali sobre Oséias? O que tem a ver o povo, que era povo e não vai será meu povo? A gente já viu que as 10 tribos foram espalhadas entre as nações. E desde esse momento, Deus disse que ele não era um povo. Deus já disse para eles, olha, eu afastei vocês diante de mim. E agora Deus faz uma promessa de unificação de novo desse povo. No livro de Oséias trata exatamente desse termo. Vocês vão ver certinho ali, Deus tratando dessa unificação e comparando as 10 tribos da dispersão, comparando com Efraim, que foi feita a promessa da multiplicação. Comparando com Efraim, e dizendo que Efraim e Judá seriam um só na mão do Senhor, aonde assim todos eles seriam contados como povo de Deus. Então, onde é que nós vamos agora? Nós vamos para Oséias. Vamos então para Oséias, do 1 ao 11, entender um pouco dessa história. Você vai ver quão fascinante é a revelação de Deus. Tá? Isso vai abrir um pouco a sua mente com relação aos estudos da palavra de Deus. Você vai conseguir entender com muito mais clareza todos os livros que Paulo escreveu, porque ele tinha isso em mente. Paulo tinha as festas em mente, Paulo tinha a lei em mente. Tudo que está sendo falado aqui é referente à lei, referente às festas, porque tudo isso são sombras de coisas vindouras. Ele mesmo fala na sua palavra. Então vamos lá, Oséias 1, do 1 ao 11. Nós vamos ler ali todos aqueles aspectos, o que foi referido para Oséias. Oséias 1, do 1 ao 11, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Biere, nos dias de Uzias, João, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Você vê que isso também é nos dias de Jeroboão. Jeroboão, você sabe, o responsável que ficou com as 10 tribos de Israel. Então essa profecia de reunificação já foi dada naquela época também. Você pode perceber aqui. Versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma mulher de prostituições, e terás um filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então agora ele está comparando essa situação de Oséias tomar uma mulher de prostituição, comparando essa mulher de prostituição com Israel. Essa mulher de prostituição é comparada com Israel. Sabemos também que a mulher é uma referência de igreja, mas nesse quesito está comparando uma mulher como Israel, né? E olha só, foi-se, pois, tomou a Gomer, filha de Blaim,
e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, essa é a profecia que ele diz: daqui a pouco vou fazer cessar o reino da casa de Israel. Não terá mais reino da casa de Israel. Somente Judá ficará com ele, neste momento, né? Olha só. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conhecer e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, e eu não serei o vosso Deus. Então olha a comparação que ele está fazendo. Desfavorecida e não meu povo. Olha o que ele diz no versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes dizia: vós não sois meu povo, lhes dirá: vós sois filhos dos Deus vivo. Então, este lugar onde estava dizendo ele não meu povo, ó, desfavorecida, não meu povo. No lugar que foi dito não meu povo, lhes vos dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Então Deus faz uma promessa de reunificação de novo. E olha o que diz o versículo 11: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então essa promessa é: filho de Israel, Efraim; filhos de Judá, Judá, Efraim e Judá. Esses dois filhos formariam uma só cabeça. Qual é a cabeça? É Cristo. E qual é o corpo? A igreja. Então esses dois unificados, não como divisão, mas sim um só povo, formariam uma cabeça e subiriam da terra. É o que diz o texto. Né? Então essa é uma promessa muito presente para a unificação do povo de Israel nesse tempo, no tempo de hoje, na verdade. Isso já foi pregado antigamente, já era para ter sido entendido, infelizmente. Infelizmente o povo não estuda a ponto de saber e entender sobre essas verdades vingentes. Então vamos agora a Oséias 6, do 1 ao 3, o que diz lá. Se você estudar todo o livro de Oséias, você vai ver coisas fantásticas, mas devido ao tempo a gente vai pular essa parte, talvez em outro momento a gente volte. Olha só, Oséias 6, do 1 ao 3, diz assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então olha que promessa que é dada para nós, que se conhecermos o Senhor e sermos verdadeiramente o seu povo, assim como a erva, assim como a árvore que somos, plantadas junto à videira, enxertadas no ramo natural, cresceremos e subiremos da terra. E principalmente, enquanto aqui estivermos, receberemos as chuvas, as primeiras e as últimas. O que nos liga, o que nos faz entender sobre chuva? Chuva é Espírito Santo. O que acontece quando há derramamento de chuva na terra? Crescem árvores. O que acontece? Geram frutos. E daremos frutos para o Senhor como santas primícias. Então, quando vamos para Romanos, no versículo 11, do 25 ao 26, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento
em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então a gente não pode se vangloriar hoje de que o povo judeu não aceitou a Cristo. Mas isso foi necessário para que hoje nós pudéssemos receber a salvação. E antes que a gente diga, Israel rejeitou ao Senhor, nós temos que estar muito bem atentos ao que diz a palavra. Porque a continuação desse verso diz assim, ao versículo 26, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Todo o Israel será salvo. Você deve saber que você faz parte do povo de Israel. Você faz parte das 10 tribos da dispersão. As 10 tribos que estão na dispersão. Porque nos últimos dias, Deus reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra onde estão espalhados. Não mais serão divididos, mas sim subirão da terra como um só povo. Como um só povo subirão da terra. E para concluir, vamos então ao livro de Jeremias. No versículo 27 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de homens e animais. Existem sementes de homens e animais? A referência é de plantação. Por quê? Porque com a plantação nós crescemos como árvores muito bem arraizadas. Com a plantação, com o crescimento de árvore, geramos frutos que podemos oferecer como santas primícias ao Senhor. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Versículo 31, então, Deus faz uma promessa que vem a acarretar com todo o entendimento sobre esse assunto, que você deve ter em mente. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bom, se a casa de Israel é o povo de judeu, de quem que ele está falando então? Porque se nós entendemos Israel hoje olhando para o povo físico literal só e conseguimos enxergar os judeus, cadê as outras tribos? Por que ele está falando de 2 tribos? Porque ele está falando de você, porque ele está falando de mim aqui. Eis que vem dias do Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei da mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Está vendo aqui o mesmo aspecto que foi dito lá para Oséias, o desposamento, desfavorecida. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então esta é a promessa que foi deixada para nós. Hoje nós devemos nos incluir no plano de Deus, sendo sim um Israel. Então podemos ver aqui que esta aliança feita por Deus, ela abrange a todos nós nos dias de hoje. É uma aliança de restauração, onde não mais teremos um povo dividido, não mais se dividiremos, mas sim seremos um só povo, não de sangue, mas da promessa, mesma promessa deixada a Abraão, Isaac e Jacó, uma promessa de restauração, uma promessa de um povo contado entre todas as nações como a areia do mar. Este mesmo povo seria salvo por Deus, esse mesmo povo que lá no Apocalipse está dizendo, em que Cristo irá reunir e recolher dos 4 cantos da terra. Um povo obediente aos seus mandamentos, um povo que sabe das suas raízes e um povo que o aceita sendo sim Israel, o Israel de Deus, o Israel da promessa. Então, meu irmão, antes da gente ficar pensando que o povo de Israel foi rejeitado, podemos estudar a história e ver que sim, eles foram rejeitados por um certo momento para que haja sim a salvação dentre os gentios. Gentios que sou eu e que é você. Gentios da dispersão, casa de Israel, Efraim, somos Efraim. Por quê? Porque somos a multidão de povos que foi prometida para Abraão, Isaac e Jacó.
E essa mesma promessa a gente pode estender às outras pessoas. E assim, nós sendo enxertados nessa boa oliveira, possamos crescer em sabedoria, possamos então frutificar e multiplicar. E assim podemos oferecer primícias santas e agradáveis a Deus, que são os lábios que confessam o nome de Deus, que são pessoas obedientes à sua palavra e que são pessoas tementes à palavra de Deus, que estão assim submissas a fazer a vontade de Deus e reconhecer que somente Ele é o Senhor. E então naquele grande dia Ele reunirá e nunca mais seremos divididos como dois povos, mas sim seremos um só na mão do Senhor, o verdadeiro Israel de Deus. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aqui, isso ajuda a divulgar também. Não se esqueça, se você ainda não viu os outros vídeos, assista, vou deixar na descrição aqui. O primeiro vídeo fala de promessas, o segundo vídeo fala da divisão do reino e esse vídeo agora fala da reunificação desse reino. Esse assunto ele não será esgotado, porque mediante esse assunto, você entendendo, nós vamos agora percorrer as outras profecias e você conseguirá entender o plano de Deus um pouco melhor. Vai ficar mais fácil de discorrer. Se você não entende muito bem ainda, analise todo o livro de Oséias, analise o livro de Zacarias, Jeremias, Isaías. Está rico com essas informações. Agora você sabe por que hoje só existe a tribo de Judá como física e literal. Uma tribo que infelizmente ainda não aceita o sacrifício de Cristo. Mediante o sacrifício de Cristo nós somos aproximados. Mediante esse sacrifício nós somos unificados. E então o remanescente de Deus irá crescer como uma boa oliveira e será colhido naquele grande dia. Então estaremos para sempre com o Senhor, tá bom? Esteja conosco também aqui no canal, nos outros vídeos, pode assistir também e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.